pessoas, Sil aqui começando mais um episódio do Rainhas do Grito. Pra mim, a primeira gravação de 2026, pois estava eu de férias, abandonei minhas amigas, mas estamos de volta. Hoje a gente vai voltar bastante no tempo, mas antes de apresentar o filme desse episódio, deixa eu cumprimentar minhas colegas. Boa noite, Nath. Boa noite, Sil. Boa noite, colegas, ouvintes e gritantes. Olha, eu tô esperando aqui que esse filme traga boas lições, como trouxe na época, mas talvez eu tivesse a necessidade de ter assistido ele antes de eu começar a usar o BlaBlaCar uns anos atrás. Mas agora já foi, né? Vamos que vamos. Ai, que bom que ficou tudo bem, né, amiga? Ficou, né? Ficou. Tudo certo. Boa noite, Ceci. Boa noite, Sil. Boa noite, Nath. Boa noite, Lu. Boa noite, nossa queridíssima apoiadora, Denise, que tá aqui com a gente hoje ouvindo. Bom, só queria dizer que, pra mim, o filme de hoje tem um ar muito denso de broderagem que eu amei. Amei. Boa noite, Lu. Boa noite, Sil. Boa noite, amigas. Eu amei esse comentário da Ceci. Meu Deus, eu não esperava esse comentário. Calma, eu preciso me recuperar dele. Muito bom, muito bom. É isso, né, gente? Esse filme deixa aí várias lições. Tipo assim, se você não conhece as pessoas, não deixa elas entrarem no seu carro. Sei lá, eu acho que é uma lição importante, né? Mas vamos lá. Vou apresentar o tema de hoje. Lu, pode falar pra gente um pouquinho mais sobre a ficha técnica desse filme? O filme de hoje é um filme de 1953 chamado O Mundo Odeia-me, ou Hitchhiker, que também pode ser O Caronista. Esse filme é dirigido pela Ida Lupino, que sim, nos anos 50 foi pioneiríssima em ser uma mulher dirigindo um filme, então palmas para essa querida, que ela fez isso numa época que mulheres não podiam fazer nada. Esse filme conta com Edmond O'Brien, que é um vencedor do Oscar pelo filme A Condessa Descalça. Também temos Frank Lovejoy e William Tallman, são os três protagonistas. Tem outros personagens, mas eles são os três principais, os que mais aparecem. É um filme de apenas 70 minutos, um filme noir, bem honesto no que se propõe. Tá disponível no YouTube, né? Está disponível no YouTube, legendado ainda por cima. Quem quiser procurar esse tá bem fácil, porque caiu em domínio público. E como a Lu disse, né, 70 minutinhos, é um filme bem curtinho. Nath, a sinopse pra gente, por favor. Temos aí o Roy e o Gilbert, e eles são dois amigos que estão viajando pra ir pescar. E de repente, eles dão carona pra um cara que acaba se mostrando um sociopata e um fugitivo. Ele escapou da prisão, ele mata pessoas e ele só quer uma carona pra chegar no México e fugir. Ele deixa bem claro que se os dois não forem mais úteis pra ele, ele vai matar porque ele já matou antes. E aí esses amigos estão nessa de ter que dirigir com um cara que tem uma deficiência aí no olho, que esse olho nunca fecha direito, então eles não sabem se ele tá acordado, se ele tá dormindo, se ele tá observando. Eles tentam passar por essa aí ilesos e coisas vão acontecer aí nessa estrada. O filme se passa nessa longa estrada com um clima de deserto, muito sol, muita areia. Então, a gente concomitante acompanha a polícia tentando descobrir aonde está o Emmett Myers e tentar alcançá-lo nesse tempo. Babado, né, gente? Imagina Muito Uber bem. Nessa época. Babado. Não dá, não. E o cara não fechar um olho também é o clássico, um olho no gato e outro no peixe, não é mesmo? Exatamente. É uma sacada muito boa. E ainda é uma prótese, é feito prático aí. Então dizem que é muito bizarro filmar com isso, né? E que por conta de eles estarem gravando no deserto, na estrada, acho que na Califórnia que eles foram gravar e tal, ficava entrando areia na prótese. E aí não tinha soro fisiológico que ajudava na coceira desse olho. Imagina o perrengue. Mas é isso, né, gente? Anos 50, produtor independente, né? A Ida Lupino foi junto com o boy dela aí, que é o roteirista junto com ela, Collier Young, e ela já era atriz, né? E cansada de ver um monte de homem incompetente aí. Ela falou assim, quer saber, caralho? Eu vou fazer o meu rolê. Ela e o marido dela abriram uma produtora e fizeram aí independente esse filme e foi o maior sucesso na época, aterrorizante pra época, porque foi logo após
após os assassinatos do Billy Cook, que foi um serial killer aí real. Inclusive, existem boatos que a própria Ida Lupino, além dela ter estudado muito o que rolou, porque foi isso, né? Ele viajou de carona entre o Missouri e a Califórnia, e ele foi matando gente nesse meio do caminho. E além de estudar aí o que rolou do caso dele, me parece boatos de que ela conseguiu entrevistar ele, conversar com ele de fato e tal. Então, assim, a bicha era... Cara, imagina essa mulher com dinheiro na mão, tempo e a tecnologia se fosse nos dias de hoje. Imparável. Eu acho, Nath, que quem ela entrevistou, na verdade, foram os dois amigos. Colocou como personagens do filme, né? Porque a trajetória dele foi bem essa mesmo. Ele matou uma família e o cachorro, pegando carona, né? Matou, tipo, era um casal com 3 filhos e o cachorro, ele matou todo mundo. Depois ele pegou carona com um xerife, eu acho, um delegado, alguma coisa assim. Não matou esse cara, deixou ele, não sei se ele desmaiou o cara, enfim. Ele desencanou de matar ele e só foi embora com o carro dele, depois de sequestrá-lo e andar com ele um tempo. Depois ele pegou mais uma carona e matou mais essa pessoa que deu carona pra ele. Depois ele pegou carona com esses 2 amigos e aí ele foi preso. A história do filme é bem inspirada mesmo nesse rolê do Billy Cook. Ele foi condenado à morte e foi executado alguns anos depois. E ele tinha 24 anos só, mas no filme eles reduziram as mortes pra 3 só por causa da censura do Código Reis e tal. Então, pra evitar problemas, eles deram uma diminuída. Mas eu só queria acrescentar, aproveitando pra falar mais um pouco da Ida Lupino, ela foi atriz e diretora. Como a Nath já disse, ela foi diretora nessa produtora que ela abriu junto com o Collier Young. E ela aprendeu a dirigir observando, assim. Porque na época em que ela atuava, rolava esse negócio do ator ter contrato com o estúdio, né? E ela tinha contrato com a Warner, mas ela começou a recusar papéis que ela achava que, tipo, não valorizavam a mulher mesmo. E aí ela foi suspensa, assim, foi deixada no gelo um tempo. E aí ela aproveitou pra aprender a filmar e começou a dirigir. Ela foi a primeira mulher a dirigir um filme no ar, que é esse que a gente tá comentando hoje. Mas o primeiro filme que ela dirigiu foi o Not Wanted, de 49, que trata de gravidez não desejada. Depois ela fez Outrage em 1950, que foi um dos primeiros filmes que tratava de estupro. Ela sempre procurava usar temas relativos a mulheres, assim, que de alguma forma estão presas nas convenções sociais, né? A ideia da produtora que ela abriu com o marido era fazer filmes socialmente conscientes. Nath, feito pra você que gosta de uma crítica social foda. E era bem em temáticas que os grandes estúdios não queriam fazer. Ela dirigiu 8 filmes, depois ela passou a dirigir muita coisa pra TV, muito episódio de série, e ela foi a única mulher a dirigir um episódio do Além da Imaginação original. Então acho que ela foi de grande importância mesmo pra indústria cinematográfica e pras mulheres dentro dessa indústria. Até um jornalista da revista Inquirer, quando foi escrever a crítica desse O Mundo Odeia, ele escreveu: dirigido com força masculina pela incrível senhorita Lupino. Tipo, as pessoas não conseguem ver, né? A mulher não pode ser capaz, porque é só homem, né? Exato. E ela era a verdadeira mãe, porque na cadeira de diretora dela, ela deixava escrito Mother of Us All. E falavam que ela era tão querida que chamavam ela de mãe mesmo porque ela dirigia sem gritar com a galera. Então ela, tipo, gente, isso aqui é um trabalho, vamos lá. E sem precisar ser escrota, etc. Eu fico pensando, né, nessas comparações de, tipo, igual a gente fala, a galera é muito estrelinha, né? Então, assim, se tiver toalha branca ao invés de vermelha na minha cama, eu vou processar o hotel. Sei lá, umas palhaçadas dessa. E aí, tipo, a mina tá lá assim, gente, vamos fazer um bom trabalho, né? E vamos todos se cuidar, fazer pausa, vamos se hidratar, etc. Então, mãe mesmo, né? E vou
fazer um gancho com o que você falou da galera, ai, força masculina, e um gancho com o que a Cês falou, que da broderagem, eu acho esse o maior diferencial de ter uma mulher na direção e no roteiro deste filme, que ela também é roteirista. A maior diferença é retratar essa relação de amizade entre os dois, e é tão forte esse carinho, esse amor que eles têm um pelo outro, né, o Roy e o Gilbert, que eles se protegem um ao outro até o fim, do começo ao fim, mesmo que o Myers tá tentando colocar eles um contra o outro, plantar a sementinha da discórdia na base do medo, da paranoia, etc. Eles não abrem mão um do outro. E eu acho que escrever uma amizade assim só podia ser mulher. Certeza. Uma diva mesmo, né? Como pode? Eu sei que os dois personagens são homens, assim, que são amigos e tal, mas eles me passam muito uma vibe de casalzinho, porque quando eles decidem que vão parar num bar no caminho, e aí quando tá passando o bar, o Gil finge que tá dormindo e depois dá aquele sorrisinho, tipo, eu não queria mesmo, sabe? Ai, eu acho muito bonitinhos. E acho que muda muito a dinâmica, porque assim, mulheres não existem nesse filme, né? Tem, sei lá, uma que passa num carro e olha lá, uma que morre no começo, que a gente vê, acho que a primeira cena é do Emmett matando alguém, mas você vê tipo os pés da pessoa, né, do lado de um carro. Não sei se é bem a primeira cena, mas enfim, é no começo. Mas pra já apresentar esse personagem, então assim, a participação feminina é minúscula, mas eu acho que rende uma boa dinâmica, porque assim, os dois amigos, o Roy e o Gil, eles nunca dão uma de machão, sabe? E se tivesse uma mulher a ser salva, eu acho que seria outra coisa, sabe? É como você disse, Nath, eles são amigos, eles estão tentando se proteger ali um ao outro, mas eles estão, pelo menos até certo ponto do filme, muito assim, calmos, equilibrados, tentando fazer o melhor possível, pensando como sair dessa situação. E se tivesse uma mulher, eu acho que já teria o ato de heroísmo, sabe? Alguma coisa assim. E acho que foi positivo, assim, os três personagens principais serem homens. Eu gostei dessa dinâmica. Eu particularmente concordo muito com isso que o Sil disse. A visão da Ida é uma visão muito, não só humanizada, mas muito real, sabe? Da construção daqueles personagens naquela circunstância. E principalmente por serem homens e terem claramente uma relação de uma amizade muito forte, os dois, eles têm uma intimidade, inclusive eu gosto bastante da química dos atores, assim, enquanto essa dupla de amigos, eu acho muito legal a forma como ela escreve essa relação dos dois e como que isso aparece nos diálogos, é muito envolvente, assim, é um filme bem curto, como as meninas disseram, é quase um road movie, né, mas com essa tensão no ar a todo momento, e se não fosse por essa relação que é muito bem construída, muito bem humanizada e realística, né? Eu acho que poderia ficar um filme mais maçante, porque são muitos diálogos e tudo mais. Porém, acaba que se constrói todo um clima da gente não saber muito bem o que vai acontecer, e isso deixa o filme ainda mais tenso, ainda mais interessante de acompanhar, né? A história, assim. Eles têm uma cumplicidade muito legal mesmo. E sim, isso que você falou do suspense, de não saber o que vai acontecer, eu acho que é muito bem trabalhado e é muito realista também, assim, ela não faz umas firulas fantásticas de vamos inventar, que eles não tentam fazer coisas impossíveis quando tentam escapar, enfim. Eles fazem o que, sei lá, qualquer pessoa faria na situação, dariam o melhor de si, obedeceriam, enfim, achariam brechas, talvez fizessem algumas burrices, tipo na hora que eles correram pro descampado, ao invés de correr, sei lá, se escondendo, mas assim, achei muito honesto o filme no que se propõe, muito realista e baseado, né, nos fatos reais também, isso fica ainda mais claro. E também, aparentemente, foi o primeiro filme que abordou isso de caronista assassino, né? Porque depois a gente viu isso em vários filmes, sei lá. Sim. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado mesmo, né? Você aparece lá o cara no filme, no carro, enfim. A Morte Pede Carona. Que é então, mas esse daí acho que foi o que começou tudo, esse assassino da vida real, né? O filme daí começou tudo isso. Então, palmas. Muito bom o filme. E não fica maçante
interessante exatamente por isso. Eles sustentam muito bem o filme, os 3 personagens, eles sustentam, assim, muitíssimo bem. Não fica um negócio tipo, nossa, cansei, porque é sempre a mesma paisagem, sempre a mesma paisagem, sempre a mesma coisa, sempre dentro do carro, e não fica um negócio chato. Acho que foi muito acertado, tanto a duração quanto a interação, né, os atores, enfim, foi tudo muito bem feito. Não é à toa que um deles ganhou o Oscar, né? Pois é. Eu ia falar que, inclusive, todo esse background que as meninas trouxeram sobre a importância histórica da Ida Lupino pro cinema, inclusive, pro cinema noir e tudo mais. Quando você olha a questão estética, parece muito um filme tipicamente noir mesmo. E isso é muito legal, esse contraste, né? Quando a gente vai parar pra analisar o conteúdo mesmo, né? A história em si, a gente tem esses quebras de paradigmas que a Silvana e a Natália citaram, o fato de não ter essa figura da femme fatale, do noir, e aí aquela coisa da mulher que serve pra ser resgatada, mas você tem a estética muito noir, tipo o uso das sombras, aquela coisa da tensão, da perseguição, e eu gostei muito, 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 eu achei revolucionário, assim, de verdade, esse filme, assim, e é realmente uma importância histórica muito grande, né, mais do que a gente falar aqui das coisas legais, que a gente gostou, do que a gente não gostou, eu acho que existe mesmo essa relevância, e a gente percebe isso quando a gente assiste ao filme. Eu acho que isso é um ponto bem importante, assim. Eu acho que uma coisa muito importante pra dar essa sustentação e deixar tudo interessante, uma coisa não, duas. A primeira é que ela se apoia muito em silêncios, né? Então tá os 3 no carro. E aí tem muitas cenas que é só um, tipo, olhando de soslaio pro outro, olhando no retrovisor, e não tem esse preenchimento do silêncio com, nossa, grandes diálogos em que o assassino, ele tá ali fazendo o discurso de todo o porquê, de todo o pipipi, papapó. Então, isso contribui muito pra essa tensão no carro, porque é isso, né? Tipo, você tá num ambiente claustrofóbico, você ainda está dirigindo, você não sabe que horas esse cara pode surtar e ter que ficar com essa pessoa ali. E se a gente para pra reparar, eu acho que quase não existem cenas em que o Myers não está com a arma apontada pros dois. Porque quando eles estão, tipo, no posto de gasolina, etc., ele ainda tá segurando a arma, mas tá ali. Então, eu acho que ela constrói muito esse silêncio e principalmente na cena final eu acho fantástico que, assim, chegou polícia em todos os lugares, cercado, bicho, vai com nós. Prende o Divo e os dois só saem andando no silêncio. Não tem uma música triunfal, assim, e todo um pipipi. Olha só, ou a vingança de eles matarem o cara pra conseguir escapar heroicamente, é só tipo, polícia chegou, acabou. Então eles andam nesse silêncio, eu acho isso muito bacana, assim, e também essa questão de que o quanto esse personagem, ele mostra poder sem precisar partir pra violência, né? Acho que vocês estavam comentando antes de, eles não são homens machões o tempo todo, né? Então assim, só porque você falou assim, tá com medo, eu vou lá e vou partir pra agressão. Então, os caras não tentam se salvar partindo pra cima dele. Vamos entupir esse cara de porrada, vamos. Eles só vão levando pra se poupar, né? Então, o próprio vilão, ele exerce esse poder sem precisar ficar batendo neles, né? Ele tem esse controle todo pela situação, porque a arma ali é uma ameaça constante, né? Uma promessa de que, eu tô de olho, fora o olho, né? Também, risos. Então, Badunts. eu acho bacana isso, né? De tipo, então mesmo que eles estão todos em silêncio, o cara ainda tá exercendo esse poder. E eu acho que realmente, igual o Luiz, vocês falaram, é difícil, né? Você construir isso. E a gente tá falando, assim, de uma época de produtora independente, mulher na direção e tal. Então a bichinha fez um milagre aí. Eu acho que é muito difícil replicar isso em dias atuais, principalmente
principalmente com essas fórmulas prontas que Hollywood investe, inclusive por falar em investimento, né, ela lançar um filme desse em 53, que foi uma época pós-guerra, e tipo, pós-guerra, a galera queria lançar musical, foi o boom dos musicais, né? Final feliz, a família tradicional americana prosperando, então tinha que passar uma imagem mais positivista, assim, né, mais otimista da vida, e ela foi lá e falou assim, galera, tanto que tem aquele letreiro no começo, né, tipo, isso aqui é baseado em fatos reais e tal, fique atento. Isso é muito bacana, assim, tudo muito inovador, o que faz desse filme não só um clássico, mas igual a gente tá falando, um marco aí na história do cinema como um todo. Eu até tinha anotado isso que a Nath falou, que eu acho que é um ponto bem positivo, essa coisa da construção do personagem do Emmett. Porque ele, de fato, a gente tem a expectativa em relação a ele é quebrada, né? Porque, inclusive, assim, quando passa aquelas cenas onde aparecem os policiais que estão procurando ele, e aí recortes de jornal falando sobre os crimes dele, etc. E aí a gente vai acompanhar o personagem e o que ele tá fazendo com os dois amigos, né? Qual que é a abordagem dele para com esses dois amigos, a gente percebe que ele é um personagem um pouco mais complexo e, como a Nath disse, ele tem uma certa frieza, uma certa... Assim, as ações dele são mais compassadas, ele é calculista, assim, né? E, ao mesmo tempo, impiedoso, mas tem uma centralidade que a gente não espera. E, de novo, eu acho que é a visão da Ida, que é uma visão nitidamente crítica, né? Do perfil do homem e tudo mais, e ela consegue criar personagens muito mais interessantes por conta dessa visão dela e desse viés crítico que a produção dela tem, né? Que a direção dela tem. Agora, eu queria saber uma curiosidade. Por que é que traduziram o nome para O Mundo Odeia-me? Pois é. Eu acho que filmes dos anos 50 é tudo assim. Mas assim, chamar, sei lá, no título, né? o caroneiro, O nome caronista, gigante. acho que já ia ficar ok, mas tipo, O Mundo Odeia-me? Caramba, que mundo? México? Eu vou até pegar os títulos dos outros filmes dela aqui, porque eu acho que é tudo... Os nomes os dramáticos, né? dirigidos, né? Tudo saiu meio assim. Só se for, sei lá, falando do Collins, né? Coitado, porque o homem só se fudeu nesse filme, coitado. Pois O é. mundo Claro, odeia. o mundo odeia o Collins, porque... coitado. Ó, o The Outrage, que é o que trata de estupro, o título ficou O Mundo é Culpado. Uai. É isso. Tá, esse eu achei que Mas encaixou, tem vai. É todo mundo, É. sabe? Mas pelo menos teve um filme de 53 que chama The Bigamist, que saiu como O Bígamo mesmo. Então Olha. esse tá certinho. Eu acho que tem uns nomes um pouco dramáticos mesmo, sabe? Não sei. Que falta não sei. faz um marido. De 1945. Misericórdia. Mas é isso, eu achei engraçadinho também o título. E outra coisa, por que é que americano adora colocar que no México sempre tem uma Juanita? Logo no começo do filme, tipo, sei lá o que, Juanita, não sei o que. Gente, todo filme americano coloca, parece que só existe esse nome lá, que tudo é Juanita. Juanita e Juan, sabe? Existem outros nomes, gente, caramba. Pois é. Mas pra estadunidense, mexicano nem a gente, né? Então, pra que Nem eles é, vão se pois preocupar em dar um nome que não seja José, Juan, Juanita? Tem uma representação que é super estereotipada, aquela cena lá do mercadinho, que o pessoal fala gritando, a menininha pedindo maçã, gritando, do nada. Tem mesmo essas coisas, principalmente se tratando de imigrante nos Estados Unidos, gente. É muito difícil alguém de lá escapar disso, assim, a visão é muito realmente estereotipada, né? Assim, é um road movie também. Eu acho que as imagens, assim, a distância, sabe, do carro andando na montanha, assim, que você vê de longe, eu acho super bonito. Gosto de como eles vão parando nos lugares, por mais que seja uma viagem terrível, mas como eles vão parando nos lugares, assim. E eu gosto de como o Emmett tá sempre pedindo pra ligar o rádio, né, pra ele ouvir o que a polícia tá fazendo. E a polícia, numa inédita jogada esperta, assim, fala, não, vamos falar totalmente diferente do que a gente de fato tá fazendo. Eles vão anunciando várias mensagens falsas no rádio pro Emmett achar que eles estão procurando em outro lugar. E eu achei uma sacada muito boa também, assim como eu acho o olho que não fecha uma sacada muito boa. Achei uma
jogada interessante que eles fizeram, né? Dá essa enganada mesmo pra tentar encontrar esse cara. E eu acho muito engraçado quando uma pessoa reconhece, né, o Emmett de um cartaz de procurado e ele fala, caramba! É muito bom. E é isso, né? Como vocês já disseram, por mais que, assim, pra esses personagens, pros dois personagens, o Roy e o Gil, tudo acabe bem, mas a gente sempre tem esse clima de incerteza, porque o Emmett, assim, ele é uma pessoa horrível, ele é imprevisível. Você não sabe quando que eles dois vão deixar de ser úteis, assim. Eu até achei que, quando eu vi a primeira vez esse filme, eu achei que quando o carro quebrou, eles já teriam deixado de ser úteis, assim, porque ele não precisaria de mais ninguém dirigindo, mas aí todos eles vão numa road trip a pé. Acho que esse é até meu dissabor, sabe? Eu não sei quanto isso faz sentido, assim, no contexto de tudo, mas serviu também mais pra frente pra o Emmett tentar enganar quem quer que estivesse observando, né, quando ele troca de roupa com o Roy, já que tinha toda essa descrição também da roupa que ele tava usando, mas acabou dando errado, mas foi uma tentativa ali, enfim. Eu tenho pra mim que o Emmett gostou muito da companhia dos dois, porque assim, não tinha motivo nenhum pra ele não ter matado os caras antes. Nenhum. Pois é. Não poderia ter se livrado muito antes. E tudo isso não estaria acontecendo se o Emmett simplesmente soubesse dirigir. Olha só. As coisas seriam muito mais simples. Tenham CNH mesmo sem ter carro. É importante, mulheres. Exatamente, era só Agora roubar tá o mais carro, fácil, eu sabe? acho. A presença da polícia é bem significativa no filme, né? A presença da polícia e tal. E, bom, é por isso que ele pode ser chamado de noir, o filme, né? Porque, afinal, tem ali a presença da polícia, tem uma investigação rolando por trás, mesmo que a gente não acompanhe ela tanto assim, a gente acompanha um pouco. E a polícia está incrivelmente inteligente, como a Sil falou. E veja só, até mesmo a polícia escrita por uma mulher é mais eficiente. Assim, só queria dizer isso. É isso. Pelo menos na ficção, né? Porque... Pelo menos a ficção. Pelo menos em algum lugar. Tem uma questão que... Hoje eu fiz o papel da Silvana e eu fui procurar muitos fun facts. E encontrei alguns. E um deles que eu gostei é que a Ida pegou e falou assim, gente, tinha algumas cenas que não tinha roteiro. Então era assim, ó, vocês vão ficar aí e se vira. É isso aí, um beijo. Então, essa tensão, alguns dos... Por isso que a gente tá falando muito sobre essa química, né, da dinâmica entre os dois, que funciona, convence e tal. Então, ela tentou deixar o mais realista possível, que é isso, tipo, estamos aqui com um sociopata, o que a gente vai fazer? Então não tem essa questão de planos mirabolantes, tem essas pequenas oportunidades de falas, e aí ele manda eles calar a boca, e aí não sei o que, e aí pede. Então eu acho que isso contribui muito positivamente pra, igual vocês falaram, deixar o mais palpável possível aí. E dizem que na preparação do William Thalman, ele também foi fazer esse estudo sobre o Billy Cook e tal, e ele aprendeu maneirismos, padrões de fala, né? Então, como você vocaliza essa ameaça sem precisar ser na base do grito, quando você solta uma coisa mais violenta, enfim. E que ele quase não aceitou o papel porque exatamente era frio demais, ele estava acostumado muito a fazer papéis de advogado, de juiz, coisas mais heróicas, assim, mais de bom moço. E aí ele falou assim, putz, mas eu tenho medo de que isso vai me afetar, porque é isso, né? O cara é frio demais, etc. E aí ela falou assim, bom, se te afetar porque você tá fazendo o trabalho certo, né, meu anjinho? E aí ele falou assim, bom, vamos lá, né, então. E aí, no meio desses estudos, quando eles iam gravar, ele era isolado do resto da equipe, assim. Ele era não, né? Ele se propôs a fazer isso, de ficar longe. Então, assim, enquanto eles não estavam gravando, não estavam em cenas juntos, ele não ia lá ficar com a galera socializando, ele ia ficar sozinho, ele parou de socializar alguns meses antes de começar a gravar, etc. E aí falou que isso ficou tão marcante na cabecinha dele que as pessoas próximas a ele começaram a perceber e se assustar, assim, né, do tipo, que às vezes no meio de uma conversa ele jogava o ritmo de fala, que era o mesmo ritmo do assassino e tal. E aí ele falou assim, não, então agora eu preciso me livrar disso aqui. E ele aí parece que o próximo grande papel que ele fez depois foi de um policial. Então pra, tipo, pegar
totalmente o lado oposto pra deixar isso escorrer, assim, porque realmente foi muito difícil se colocar nesse papel e realmente bem convincente, assim, né? Essa frieza e tal, eu acho bacana. Eu acho que, infelizmente, filmes com serial killers e coisas do tipo, né? Pessoas sociopatas, psicopatas, que, spoiler, é a mesma coisa. Eu acho que virou muito caricato hoje em dia, né? Então é uma coisa sempre muito exagerada, muito fria e calculista e não sei o que, nananã, cheia de firula. E é uma pena, porque é isso, você vê um filme, igual a gente tá falando do Além de Curto, ele é muito direto ao ponto, né? Ele é um road trip, mas ele é bem simplista, assim, né? Se a gente parasse pra esmiuçar muita coisa, assim. E mesmo simplista, consegue fazer um ótimo trabalho no que ele se propõe, inclusive na questão dessa diferença de personagens. Então, ele é muito mau au e os outros protagonistas são gente como a gente, tentando sobreviver. Eu acho que, infelizmente, isso... Claro que ainda existem filmes bons lançando atualmente, mas são coisas meio difíceis de replicar, né? Não sei se é época, não sei se é quanto mais opção, pior. Tem uma palavra, assim, que me vem muito à cabeça quando eu penso nesse filme, que eu acho que é eficiência, mas não é uma eficiência só pelo fato de ser, da história ser funcional, mas uma eficiência que traz uma certa profundidade dentro dos limites ali que ela tinha de roteiro e de personagem. Então, assim, não é uma coisa que é fácil, né, de fazer, igual as meninas falaram. Eu acho que principalmente por se tratar de uma história que tem 3 personagens principais, basicamente, que é os personagens que têm mais tempo de tela, e em cenários muito parecidos, muito iguais, enfim, e ainda assim conseguir prender dessa forma o espectador. Eu acho que hoje em dia a gente tem uma tendência que é simplificar muito as histórias, simplificar muito as pessoas. A gente até tem se deparado aí com algumas notícias que trazem a questão dos streamings e como os streamings têm forçado a narrativas cada vez mais redundantes, personagens que falam a mesma coisa várias vezes, porque os hábitos das pessoas de telas e de celular têm impactado nesse consumo de conteúdos audiovisuais e de filmes e séries e etc. Então, quando a gente se depara com uma obra como essa, a gente percebe que é possível você ter uma história interessante, mesmo sendo uma história que tem um argumento, uma ideia que a princípio é muito simples, muito nítida, clara, e ainda assim construindo personagens que são mais realistas possíveis. Realmente foi um feito, assim. Eu acho que esse filme realmente é um destaque. Mas é isso, é um filme curto e simples, que alcança o que se propõe perfeitamente, muito bem executado, e nem tem muito além pra falar, porque ele realmente é bem executado, é simples, é curto, e é sobre um cara que sequestra, entre aspas, né, 2 caras no carro e fica com eles até o fim, e no final é pego. Então, assim, é uma história muito realista e muito bem executada, e quando histórias são bem executadas, a gente nem tem muito o que dizer sobre. Sabe o que não é realista? Tem uma hora que eles falam que o Emmett tem 28 anos. Eu, tipo, mas nunca. Jamais. 28 em cada perna, né? Exato. Gente, é porque a gente tá muito acostumado a ver pessoas com procedimento estético, mas às vezes é aquele sol que não passa um protetor solar, pode ser que a pessoa fique um pouco mais com a aparência um pouco mais, entendeu? Nos anos 50 as pessoas... Antigamente era difícil, né, gente? Mais. Filmaram tudo no tinha meio do skincare. sol, no deserto lá. Você acha que tantos meses embaixo do sol não ia dar uma estragadinha, né? Aquelas. Não tem como não. Então vamos agora passar já para os nossos sabores e dissabores. Eu acho que meu principal sabor é a relação de amizade entre o Roy e o Gil. Como eles se protegem, eles vão juntos nessa, e principalmente deles não reagirem sendo machões aí numa época Hollywood Marlboro, cowboy fora da lei. Então, acho que esse pra mim é o principal sabor, que faz
faz toda a diferença nesse filme e carrega tudo nas costas. Eu concordo com a Nath. Eu acho que a construção dos personagens masculinos, quase a totalidade do filme, é uma construção muito interessante e é uma visão muito feminina, assim, do ponto de vista de contra-hegemônico mesmo. Mas, assim, eu gosto bastante da cena, pra ser bem específica, pra cena onde eles estão dentro do carro e aí o Emmett pede pra eles sintonizarem e aí fica naquela tensão de eles tentando disfarçar. Eu gosto muito dessas cenas e especificamente essa, porque realmente conseguiu me deixar muito ansiosa, né, pra ver o que ia acontecer e a forma como eles se olham, né, pra tentar disfarçar o Emmett. E aí eu acho muito legal, muito interessante essa cena especificamente. Eu acho a tensão muito bem construída. E uma coisa que, assim, eu adorei é as musiquinhas que toca, sabe? Que é bem... Pô, bem de filme antigo, sabe? Eu achei isso muito legal. Sabe aquele tan-tan-tan quando tá passando o carro ao longe, assim? Ou então quando ele abre o porta-malas e vê lá a espingarda e tem um tchan. Gente, eu amei, sim. Pra mim, esses efeitos sonoros foram sensacionais. Amei demais. Queria muito enaltecer isso. O meu sabor, como sempre, acompanharei a Nath. Eu também gosto muito da relação dos amigos e de como, conforme o filme vai passando, né, vão surgindo algumas desavenças ali, né, porque o Roy quer tentar fugir ou fazer alguma coisa, o Gil quer fazer alguma coisa só quando eles chegarem no objetivo deles, né, que aí ele acha que tem mais chances, enfim, e isso vai criando algumas rusgas ali, nada que abale a amizade deles, né, mas eu gosto de ver como esse clima de tensão mesmo vai deixando as reações deles um pouco mais exacerbadas, assim, né? O Roy vai ficando mais desesperado, assim, e o Gil se mantém ali mais centrado, enfim. E como isso vai afetando as relações deles, então eu gosto bastante, além dessas cenas à distância mesmo que eu achei... eu adorei. E achei tudo muito bonito, então foi um prazer de assistir também. E agora, então, os dissabores. Putz, difícil, né? De sabor. Dividindo o mesmo neurônio com a Silvana. Eu acho que essa questão final, assim, de tipo, é isso, né? Rolou essa ameaça de, não vou mais precisar de vocês, eu vou te matar. E aí, pra que ele precisa ir todo mundo a pé? Claro, para o filme continuar, ter um desfecho. Mas, eu achei que faltou aí esse gancho um pouco mais tenso para a chegada do clímax. Porque o clímax, ele vem, o filme acaba. Talvez se este gancho fosse um pouquinho mais tenso ou um pouquinho mais coerente, talvez, não sei, é um talvez aí, né? Então vou colocar esse sabor. Eu não gosto muito do final do filme. Eu acho que o final do filme, ele é pouco impactante. E por que eu digo isso? Porque eu acho que a tensão que estava sendo construída até o momento pedia algum acontecimento um pouco mais dramático, sabe? E eu entendo que é até uma questão da época mesmo, do estilo e tal, mas de fato me pegou um pouco, assim, aquele final, enfim. Tem uma cena que eles estão, acho que no posto de gasolina, em algum lugar, e tem um cachorro latindo. Só que assim, esse cachorro latindo era um cachorro que com tuberculose, dava pra perceber claramente que era uma pessoa imitando um cachorro. E tava meio irritante aquilo. Então assim, isso eu não gostei. E o final também, eu achei que, sei lá, tipo, chegou a policial, opa, gente, prendemos, vocês vão ter que dar depoimento, né? Vocês entendem? Beleza, tchau. Realmente, foi meio tipo, caramba, ok, na vida real provavelmente é assim, sim, mas podia ter um trabalhinho ali a mais, né? Mas em nada que comprometa o filme de forma trágica. Mas concordo com as meninas, com o final que é meio sem impacto algum. Eu não gosto da cena do cachorro porque ele mata o cachorro, ou o tuberculoso, enfim. E aí o dono do cachorro fica todo triste, tipo, eu nem ligo deles terem roubado gasolina, eles mataram meu cachorro. Ai, sim. É muito triste. Nossa. Não precisar. Ainda bem que o cachorro nunca aparece. E é isso. Mas eu vou falar outra coisa também que me deixou meio assim, que são as cenas de luta. Quando um dá um soco, tipo, qualquer momento que alguém dá um soco, é muito... Vai devagarinho, sabe? Acerta o soco no ar a vários centímetros de distância da cara da outra pessoa, enfim. Eu achei engraçadinho, assim. Poderiam ter coreografado um pouco melhor, eu acho. Mas tudo bem também, nada que estrague a experiência.
Agora, então, vamos de notas, Nath. 4 estrelas e... eu daria 4,5, mas vou ficar com... não, eu vou dar 4,5, vai. Porra. Pelo contexto histórico, a qualidade do filme, a própria Ida Lupino, acho que esse filme merece reconhecimento, a palavra espalhada. Pra filme de guerrilha independente, fez milagre. E você, Ceci? 4. Nossa! Sucinta. E você? Que brava! Porra. Nossa. Abaixou a Luísa, gente. meu Deus. A Luísa porque tá a entrando na sua iluminação- mente, Cecília. Já não é a primeira vez, hein? Mas eu adorei o filme, gente. 4 é uma nota excelente. Não sei o que vocês Claro. estão falando. É. E você, Lu? Eu dou 4 também. Eu vou ficar no 4,5 também. Eu tinha dado 4 a primeira vez que eu assisti, e uns anos atrás, e aumentei pra 4,5 com o coração agora. Gosto É muito desse isso. filme. Muito bem, gente. Nota altíssima. Ouvintes, já sabem, né? Caso não tenham assistido ainda, percebam que vale muito a pena. Então agora vamos de indicações. Quem acompanha o Rainhas do Grito há um tempo sabe que eu gosto de ir pelo tema. Então, eu vou indicar um filme mais recente, que é de 2014, que é o Nightcrawler, dirigido pelo Dan Gilroy e estrelado pelo Jake Gyllenhaal, que acompanha um cara que ele quer trabalhar com... ai, como fala? Jornalismo de crime? Ah, é esse Policial. aí. Jornalismo, é isso aí, ó. Ele quer cobrir um Investigativo. É isso, jornalismo investigativo. E aí ele quer fazer tudo por conta e coisas acontecem. A minha segunda indicação já é um filme um pouquinho mais velho, mas não tão velho quanto o nosso de hoje, que é de 1988, The Vanishing. É um filme holandês dirigido pelo George Sluizer. Eu não sei falar. Um casal jovem tá de férias e eles param, tipo, num posto de meio de estrada, assim, na beira da estrada, e a moça é sequestrada em plena luz do dia, desaparece por 3 anos, e aí acompanha esse cara que acabou ficando, né, o namorado, e o cara recebe cartas constantes do sequestrador da namorada dele. Tenso, ótimo. Essas são minhas 2 indicações, que também acho que são filmes 4 estrelas. E você, Ceci? Eu vou dar 2 indicações de filmes que eu considero assim, são clássicos, né? Um, indiscutivelmente, que é O Silêncio dos Inocentes. Especificamente, esse filme, né, do episódio de hoje, ele me trouxe um pouco daquela vibe da cena, que é uma cena de uns 8, 10 minutos, da Clarice com o Hannibal Lecter, aquela tensão no ar e tudo mais. Só essa cena, pra mim, ele já vale o filme inteiro. Então, pra quem ainda não assistiu, é um filme de 1991, dirigido pelo Jonathan Demme, que é um filme, assim, que é um clássico. Essa cena é maravilhosa, enfim, Oscar, e é isso, tudo de bom. O segundo filme, ele dialoga mais diretamente com a temática, que é um filme pra TV do Steven Spielberg, que é o Encurralado, que é muito legal. Assim, eu adoro a forma como ele dirige esse filme. É um filme de um cara que tá fazendo uma viagem com o seu carro e ele começa a ser perseguido por um caminhão. E assim, a gente tem vários outros filmes subsequentes que trazem essa mesma premissa, mas assim, esse filme do Steven Spielberg é maravilhoso, ele é muito legal. E você, Lu? Eu vou indicar um livro de 2022 da Dark Side Books, que é o Damas Noir, porque a gente sabe que o noir, majoritariamente, né, é uma coisa masculina, tanto filmes quanto livros. As mulheres nunca tiveram muito espaço nesse meio, sempre foi contado pela perspectiva masculina, tanto é que em muitos filmes tem aquela coisa da mulher chegar no escritório do detetive chorando, ai meu Deus, mostrando as pernas, enfim, a gente sabe como é que é. E nesse livro não acontece isso, são várias autoras contando histórias policiais pela perspectiva feminina, então é uma coisa diferente, é muito legal. Tem conto da Margaret Atwood, tem conto da Joyce Carol, entre outras, então o livro vale muito a pena nessa temática no ar com visão feminina. Bom, eu vou indicar um filme antigo também, de 55, O Mensageiro do Diabo, ou no original The Night of the Hunter, que é sobre um reverendo. Na verdade, o filme começa com um homem que esconde um dinheiro que ele roubou dentro da boneca da filha dele. Ele é preso e aí
que os filhos sabem onde esse dinheiro tá, né? Eles sabem que o dinheiro tá escondido na boneca. Ele é preso, é condenado à morte, mas ele acaba contando pro companheiro de cela dele, que é esse reverendo, que ele roubou esse dinheiro. E aí o reverendo é libertado da cadeia e imediatamente vai atrás de onde esse dinheiro tá, conhece, se aproxima da ex-esposa, né, desse homem que roubou, se casa com ela. Não lembro se ele se casa com ela. Enfim, se aproxima dela e tenta ficar forçando as crianças a dizerem aonde esse dinheiro tá, porque ele sabe que as crianças sabem. A mulher acaba morrendo e as crianças fogem, então esse homem parte atrás desses... É um menininho e uma menininha, né? A gente vai acompanhando essa fuga, essa perseguição. Em vários momentos esse filme pega um tom meio de fábula, assim. Também tem cenários bem bonitos, né? No interior dos Estados Unidos. E é um filme incrível, gente. Eu assisti, acho que ano passado, pela primeira vez. E assim, 5 estrelas direto, eu indico fortemente. Tem todo esse clima também de um noirzinho ali, o crime, o suspense, enfim. Então, bora de recados, gente? O que temos pra dizer hoje aos nossos ouvintes? Rainhas do Grito Cast, seu podcast favorito. Estamos no Instagram. Lemos todos os comentários que vocês deixam nos nossos posts. Curtem os nossos posts, curtam esse episódio, mandem pra quem gosta de Noir, pra quem não gosta de Noir. Deixem seus comentários, suas indicações, @Rainhas do Grito Cast, estamos no Instagram, também estamos no YouTube, lá a gente fala sobre cinema de horror no geral, lançamentos, fazemos listas, enfim, tudo que vocês pedem também a gente ouve, as indicações de todos os ouvintes, curtam a gente também precisa da ajuda de vocês para continuar sobrevivendo nessa podosfera, nesse ambiente digital. A gente tem um apoia-se, apoia.se/Rainhas do Grito. Então, a gente tem uma série de recompensas bacanas. Ajude, um preço de um cafezinho já faz a diferença pra gente. A gente quer produzir coisas legais pra vocês, a gente quer trazer mais conteúdo e pra isso a gente precisa da ajuda de todo mundo que ouve a gente. Sugestões, opiniões, contato @rainhasdogrito.com.br. Deixe sua mensagem, mande seu e-mail, faça seu descarrego. A gente tá de olho em tudo. Eu vou aproveitar o clima de risos e mandar aqui para os nossos ouvintes 3 tópicos de Você Sabia? Número 1. Você sabia que alguns episódios já temos ao final, no meio dos créditos finais, erros de gravação? Pois é, se você ouvir esse episódio literalmente até o final, você vai ouvir um erro de gravação aí. Segundo, você sabia que o Rainhas do Grito, aqui em São Paulo, temos um clube de leitura focado em terror que é gratuito e presencial, aberto a quem quiser participar lá na Poison Books, aqui na Zona Leste de São Paulo. Temos o cronograma lançado por semestre, então livros até junho temos todos já com data marcada, que são todos os últimos domingos do mês. E o terceiro e último, você sabia que agora, você sendo um apoiador do Rainhas do Grito, você tem direito a ouvir episódios extras? Pois é, Rainhas do Grito agora tem episódios exclusivos e extras para os nossos apoiadores. Então, assim, só vantagem, né? É, só vantagem. Só vantagem. Inclusive, no começo do episódio, alguém, eu não sei, acho que foi Ceci, que cumprimentou Denise, que está aqui como ouvinte desse episódio, nessa gravação junto com a gente. Essa é uma das recompensas do nosso Apoia-se. Então, quem quiser, venha, que aí a gente conversa também, conversa um pouquinho antes, um pouquinho depois. Muito obrigada, amigas, por mais essa gravação. Obrigada, ouvintes, por estarem aqui com a gente por mais esse episódio. Continuem e bora conversar mais. E até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Não mostra esse filme pros motoristas de Uber, porque já tá difícil conseguir viagem, hein? Nossa, a Nath contou cada história, não foi, amiga, aquele dia? Conta aí, amiga. Você... Olha, na época que eu fazia BlaBlaCar, foi anjo da guarda, entidade, sei lá, viu? Porque olha, só por Deus. Mas tudo bem. Pra mim, a primeira gravação de 2016...
2016. Eu vou começar de certo, novo. 2026. Pelo amor de mas eu Deus, coloco quero voltar no com erro tempo de não. gravação. 2026 é o novo 2016, Meu estão Deus. falando aí, né? Então tá certo. Pois é. Vamos lá. Ai, Isso. desculpa. Desculpa. Todo mundo quer Ai, falar carai, agora. que isso? Eu acho que isso é um ponto bem, bem importante, assim. Agora ninguém quer falar, né? Sempre que a agora Ceci ninguém- fala, a gente fica em silêncio. Ou é todo mundo, Todo mundo queria ninguém, falar, né? agora Puta todo que mundo pariu. ficou quieto. Boa. Nossa senhora. Boa. A Silvana deixando escapar aí a entidade.